E aí, tudo certo? Hoje a gente vai fazer uma coisa bem legal: pegar um script simples e transformar ele num verdadeiro detetive digital. Um scanner de vírus que trabalha sozinho sem parar. A ideia aqui é desmistificar um processo fundamental de cibersegurança e mostrar como é possível construir uma ferramenta superpoderosa com poucas linhas de código. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Será que este arquivo é seguro para abrir? Todo mundo já passou por isso. Antes de cada download, antes de cada clique duplo, bate aquela pequena hesitação. É um amigo ou um problema esperando para acontecer? É exatamente esse dilema universal que a gente vai resolver. O grande desafio, na verdade, é a escala. Pensa só no fluxo infinito de arquivos que a gente lida todos os dias. Verificar cada um deles manualmente simplesmente não dá. É impossível. Por isso, a gente precisa de uma solução mais inteligente, mais automatizada, para conseguir se manter em segurança. E aí que tá o pulo do gato. Para muita gente, cada download é uma aposta, uma questão de sorte. Mas os profissionais de cibersegurança, como é que eles conseguem respostas em segundos? Não tem mágica nenhuma. A resposta é automação, e é exatamente como ela funciona que a gente vai ver agora. Ok, então vamos ao que interessa. Antes de escrever qualquer código, a gente precisa entender quais são os pilares, as ferramentas do nosso kit de detetive. Com esses conceitos bem claros na cabeça, todo o resto vai se encaixar perfeitamente. A primeira ferramenta é o hash. Pensa no hash como se fosse literalmente a impressão digital de um arquivo. É um identificador único, a prova de falhas. Se qualquer coisinha mudar no arquivo, por menor que seja, um mísero bit, a impressão digital inteira muda. É isso que garante que a gente está falando do arquivo exato que a gente quer analisar. Agora, a API. Imagina a API como um mensageiro. O nosso script sozinho não sabe de nada. Ele precisa perguntar para um especialista, no nosso caso, o banco de dados gigantesco do vírus total, se ele já viu aquela impressão digital antes. A API é exatamente esse mensageiro que leva a nossa pergunta e traz a resposta de volta. Então, resumindo, este é o nosso elenco principal. O hash SHA-256 é a identidade do nosso suspeito. A API do vírus total é o nosso especialista global. A chave de API é tipo o nosso crachá de acesso. O JSON é o formato do relatório que a gente recebe, tudo bem organizadinho. E a automação de SOC? Bom, esse é o grande objetivo, fazer tudo isso rodar sozinho. Beleza, agora que a gente já conhece as peças, tá na hora de montar o quebra-cabeça. O processo do nosso detetive digital é bem direto. Dá para dividir em 4 passos bem lógicos, desde a identificação do suspeito até o arquivamento do caso. A jornada é bem simples, olha só. Primeiro, a gente identifica o arquivo. Segundo, a gente pergunta para uma base de dados global sobre ele. Terceiro, a gente entende a resposta. E quarto, a gente documenta tudo. Vamos dar uma olhada em cada passo agora? A primeiríssima coisa que o nosso script faz é pegar o arquivo suspeito e gerar aquela impressão digital única que a gente conversou, o hash SHA-256. A partir desse momento, a gente tem uma identidade que não pode ser falsificada para nossa investigação. Com a impressão digital em mãos, o script usa a nossa chave de API para se autenticar e manda o hash lá para o VirusTotal. A pergunta é bem direta. E aí, vocês já viram este arquivo antes? Se sim, o que vocês sabem sobre ele? E aí vem a resposta. E não é uma resposta qualquer. O VirusTotal não dá só uma opinião, ele devolve um consenso, um relatório detalhado, em formato JSON, que compila os resultados de dezenas de antivírus diferentes. É basicamente a sabedoria coletiva da indústria de segurança em segundos. E aqui os dados ficam claros, a análise fica visual. O script lê aquele relatório e mostra o resultado. 60 verificadores disseram que o arquivo é inofensivo, mas 2 marcaram como malicioso. Essa é a bandeira vermelha. É o sinal que um analista precisa para começar a investigar mais a fundo. E claro, o ponto final de toda investigação: registrar a evidência. Nenhuma investigação está completa sem um relatório. Por isso, o script salva o relatório JSON completo para uma análise mais profunda e também cria uma linha no arquivo CSV, que é um resumo rápido para um histórico de análises. O script básico é muito legal, mas o poder de verdade vem da evolução. Então, vamos para o próximo nível. Vamos ver como a gente pode transformar essa ferramenta simples num assistente robusto pronto para o mundo real. A gente pode ensinar ele a verificar diretórios inteiros, não só um arquivo por vez. A gente pode fazer ele ser mais resiliente para lidar com uma queda de internet, por exemplo, e, o mais importante, a gente pode enriquecer o relatório para que ele nos diga muito mais do que apenas números.
E olha só que diferença gritante. O relatório antes nos dá dados brutos. O relatório depois conta uma história. Quando a análise foi feita, um veredito claro, malicioso, e ainda um link direto para o relatório completo online. Isso transforma dados em inteligência de verdade. Agora, vamos conectar esse nosso projeto com um cenário maior. Como as grandes organizações se defendem. Elas usam exatamente essa lógica, só que numa escala massiva, colocando seus detetives digitais para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. E esse ponto é fundamental. O que a gente construiu aqui não é só um exercício teórico. É uma simulação real de como os centros de operações de segurança modernos, os SOCs, automatizam a sua primeira linha de defesa contra ameaças. Tudo começa com um gatilho. Um sistema de monitoramento qualquer, um antivírus, um firewall, detecta algo fora do comum e gera um alerta automático. É o começo da nossa cadeia de eventos. No exato momento em que o alerta é gerado, nosso script entra em ação. Sozinho. Ninguém precisa apertar nenhum botão. Ele calcula o hash e já manda para a análise. A investigação começa em milissegundos. E aqui está o resultado final. Em vez de um analista ter que fazer esses passos na mão, ele recebe um relatório já enriquecido na tela, pronto para a tomada de decisão. A automação fez todo o trabalho pesado, liberando o especialista para focar na estratégia. E o mais incrível é como essa tecnologia é acessível. A API pública e gratuita do VirusTotal permite até 4 verificações por minuto. Isso é mais do que suficiente para qualquer pessoa, entusiasta ou pequena empresa começar a automatizar a própria segurança. E a gente termina com essa reflexão. Vimos como a automação funciona para as grandes empresas, mas essa tecnologia está ao alcance de todo mundo. A pergunta que fica no ar é: como é que esse poder de investigação constante, instantânea, poderia mudar a forma como a gente interage com o nosso mundo digital? Fica aí a reflexão.